Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente viu alguns exemplos de aplicação das ideias. A gente viu até o momento em termodinâmica, né? Inclusive coisas ligadas às segundas derivadas, que são as propriedades físicas, que a gente mede. E aí, continuando com exemplos, a gente vai ver agora um exemplo importante, uma relação importante ligada a gases. Então seria o exemplo 4, continuando, né? Então, pensando em termos de gases, seja real ou ideal, né? Então a gente tem uma grandeza importante, né, que é a razão entre os calores específicos. Ou capacidades térmicas, tanto faz. Então, pode ser entre capacidades térmicas molares ou calores específicos, tanto faz. Então, é a razão entre o calor específico, que é isobárico, e o isocórico, ou isovolumétrico. Ou seja, CV e CP. Não, CP e CV. Vai ficar na ordem que foi falada, né? Então a gente define a razão. A razão a gente chama de gama. E essa razão gama é justamente, né, CP sobre CV. Aí tanto faz se é capacidade térmica, né, ou se é calor específico, é a razão entre CP e CV. Especificamente falando para um gás ideal, essa razão você faz para qualquer gás, né? Então, pensando especificamente nisso, né, um gás ideal, a definição vale para qualquer gás. Para um gás ideal, só vai ver um caso particular. Então, a gente vai ter o seguinte: CV, né, vai ser 1 sobre N T sobre N ds dt AV, o que nos dá também dq dt AV, porque TDS é dq, mas como é AV constante, a gente já falou isso inclusive na aula passada, isso também é du dt, porque a parte, como é AV constante, trabalha igual a zero, du dt AV, e isso, dado que U é CNRT, então 1 sobre N CNR, ou seja, né, CR. Então, o calor específico molar, a volume constante é CR. Esse é o primeiro. Aí, CP.
Daí a gente tem o seguinte. Primeiro, né? Primeira lei termodinâmica. du é dq mais dw. Né? Então, dq é du menos dw, o que é du mais pdv. Então, Cp é 1 sobre n dq dt, só que é P constante. Então, 1 sobre n, daí du dt e dv dt, du dt P constante mais P dv dt a P constante. Bom, o é CNRT, só depende de T, então du dt dá CNR de novo. dv dt a P constante, então a gente pega o Clapeyron, V dá nRT sobre P, é a P constante, né? Então fazendo a derivada, P é igual a 1 sobre N CNR mais P, daí NR sobre P, N se cancela, aqui tem um R em evidência, P com P cancela, né? C mais 1 R. Portanto, nesse caso, gama, que é Cp sobre Cv, vai ser C mais 1 R sobre Cr, o que dá C mais 1 sobre C. Então, se for o monatômico, C vai ser 3 meios. Então, vai ser 3 meios mais 1, que é 5 meios, 5 meios sobre 3 meios. Vai ser 5 terços. Aí a gente pode também escrever as adiabáticas. Adiabáticas são as curvas no diagrama, que pode ser, por exemplo, PV, são as curvas que se obtém quando essa é constante. Nas adiabáticas, dq igual a zero. Portanto, daquela relação lá, né? du igual a dw. du igual a dw, né? Que é igual a menos p dv. Mais U é CNRT. Então, U é CNRT, então DU é CNRDT. Além disso, PV igual a NRT. Então, diferenciando isso aí, então, D desse produto é esse aqui, P dV mais V dP igual a NR, aí dt, mais dt é du sobre CNR,
du sobre CNR, então NR cancela isso aqui, mas du é menos PDV, então a gente tem aqui PDV mais VdP é igual a 1 sobre C, né? Vezes menos PDV. Aí esse C vai para lá. C. PDV mais VdP é igual a menos PDV. Aí a gente pega esse aqui e aqui. E daí junta esse para cá, esse para o outro lado. Então, CVdP é igual a menos C mais 1 PDV. Passando aquele lá para cá. Passa esse P lá para baixo, passa o V para cá, passa esse C para cá também. Então, dP sobre P é igual a menos C mais 1 sobre C dV sobre V. Esse bicho aqui é gama. Aí integramos dos dois lados. Então, dP sobre P é igual a menos gama dV sobre V, aqui V0 até V, P0 até P, constantes, né? ln de P sobre P0 igual a menos gama ln de V sobre P0 Este aqui vai lá para cima. Ln de P sobre P0 mais Ln V sobre V0 na gama é igual a 0. Pode ser assim. Ln P sobre P0 V sobre V0 na gama é igual a 0, de modo que eleva, pega exponencial dos dois lados, P sobre P0 V sobre V0 na gama é igual a 1, P V na gama igual a P0 V0 na gama, né? Onde isso aqui é uma constante K. Então, as curvas adiabáticas são curvas do tipo PV na gama igual a constante. Esse gama é justamente a razão dos calores específicos. Tá? Então, o gama é uma propriedade importante. Aí, como acha gama? Né? Aí tem um método. Então, vamos agora investigar esse método. Né? Esse método é um método bem antigo, né? E conhecido como método de Richard. Bom, primeiro vamos montar aqui a figura abaixo. A gente precisa ter um sisteminha, né? Que é simples e engenhoso, né? E a gente daí tem que tirar algumas coisas a partir dele. Basicamente a gente vai ter um balão, tá? Um recipiente,
coisa parecida com Erlenmeyer, né? E esse balão é assim. Então temos aqui um balão, aqui, um balão bem gordão. Tem um balão. Aí a gente tem aqui um canudinho, né? Um tubinho aqui. Tubinho que está preso no balão. Né? Que tem um certo tamanho e uma certa altura. Um certo diâmetro que vai ser isso aqui. E aí, já vou fazer outro desenho também, vai precisar mais de desenho. E aí a gente tem aqui uma bolinha que vai entrar aqui. Uma bolinha que é também de raio essencialmente A. Então vamos definir as coisas. Temos o seguinte: um balão com um certo volume que é V0, que é fixo. Um tubo cilíndrico de raio A, raio A, que é muito pequeno. Pensando então para comparar com aquela altura daquele cilindrinho, né? O diâmetro é bem pequeno, o raio é bem pequeno comparado com a altura. Então é um tubo bem fininho e comprido. Tá. E bem perfeitinho, né? Temos isso, daí temos uma esfera que tem um raio essencialmente igual a A, tem que ficar bem justa. Daí, né, tem que ficar bem justa para que o gás não escape pelos lados da bolinha. Tá. Todas as paredes são adiabáticas. Tubo. E o sistema todo está isolado. Tá.
Então a gente vai ter duas situações. Precisa fazer as duas para achar o que a gente precisa achar. O que a gente quer achar, no fim das contas, é determinar o gama. Então, primeira situação. Situação A. A gente pega essa bolinha e a gente tem, então, isso aqui primeiro inicialmente aberto, aí a gente pega a bolinha e vai descendo bem lentamente até chegar na situação em que a bolinha fica em equilíbrio. Como ela vai descendo, né? Ela vai comprimindo o gás, vai havendo uma pressão em cima da bolinha, tem uma força, né? E essa força vai equilibrar o peso da bolinha. Então a primeira coisa a gente tem que achar essa posição de equilíbrio. Então deixa aquele desenho ali só para a gente ter aquele desenho. Vamos ter um outro desenho aqui que é o seguinte. Então vai estar lá nosso tubo, bolinha e essa coisa aqui. Então tá lá o tubo. O negócio aqui, aliás, o balão, o tubo, né? Aí a gente tem que aqui vale L0, aqui vai valer L, aqui vai ser o que a gente vai chamar de L de equilíbrio. Correspondentemente, então a bolinha vai estar nessa posição de equilíbrio. Aqui, correspondentemente, tem um volume para essa coluna, que a gente vai chamar de Vcol, e tem o volume total aqui, que é o volume da coluna. Total, né? Associado com L0. E aqui embaixo é V0. E é isso aí. Esse L é medido a partir daqui. Vamos só deixar claro aqui, né? Assim. Então agora vamos tirar essas relações aí. Então, por exemplo, a gente pode colocar uma régua no tubo, né? Fazer uma escala graduada no lado do tubo. Daí a gente olha e vê quanto é que vale o valor do L, por exemplo. Ou do L de equilíbrio, enfim. Então tem um gás aí dentro, né?
Então, por hipótese, inicialmente você pode colocar esse negócio exposto à atmosfera. Então vai ter uma pressão inicial, que é a pressão atmosférica. Pode colocar isso dentro de uma caixona, e aí colocar algum gás lá, e aí colocar uma certa pressão. Então tem uma certa pressão inicial. Então essa pressão atmosférica se refere à atmosfera do teu problema, do que você está interessado em fazer. Não necessariamente a pressão atmosférica da atmosfera ar, né? Mas é a pressão na região. Então, quando a bolinha é colocada lá no topo, ela fecha o tubo. Define um certo volume inicial. Então temos um volume inicial, né? Então é o volume do balão mais o volume correspondente a essa altura L0. É um cilindro, é fácil de achar. Ela vai descendo. Ela vai descendo, você vai ter, além da pressão P0, mais um excesso de pressão que vai sendo produzido, e aí fica na posição de equilíbrio quando a força produzida pela pressão se equivale, né, se corresponde ao peso, né? Então, pensando que o peso vale mg, né, você tem uma área de exposição que é a área da seção reta da bolinha, então é um círculo que vale πa quadrado. Então, quando a pressão chega numa pressão que é P0 mais o excesso de pressão provocado, né, basicamente pelo peso da bolinha, então vai ser algo tipo mg sobre πa quadrado. Essa é a pressão de equilíbrio. Até ela ficar em equilíbrio. E aí a gente pode apagar agora. Bom, aí a gente desce bem devagarinho, então a gente tem um processo aqui adiabático. Está todo mundo isolado. Então a gente vai ter
algo do tipo, né, inicialmente, né, P0 V0 na gama igual P de equilíbrio vezes o volume de equilíbrio na gama. Fazendo um equacionamento do tipo PV na gama igual a constante. Gama é a razão dos calores específicos, gama é aquilo que a gente quer achar. Deixa o desenho aí que pode ser útil ainda. Bom, aí a gente tira aqui o volume de equilíbrio. A gama é P0 sobre a pressão de equilíbrio, V0 total na gama. Então, o volume de equilíbrio é P0 sobre P, 1 sobre gama, V0 total, que é aquele cara ali. Ou o V de equilíbrio é igual a P0 sobre P de equilíbrio, 1 sobre gama, V0 que é fixo, mais VC que também é fixo. Daí agora a gente continua, né, escrevendo coisas. Além disso, o volume de equilíbrio é V0 mais aquele VC ali. VC não, V qual? V da coluna quando está na posição de equilíbrio. Né? Então, substituindo aqui, a gente tem V0 mais V qual igual P0 P de equilíbrio 1 sobre gama V0 mais VC. E aí a gente acha o volume da coluna. Volume da coluna é igual a... Passa esse K para cá. Então, para menos V0, coloca em evidência. Então, vai ficar assim. P0, P de equilíbrio, 1 sobre gama, menos 1, V0, esse negócio aqui, mais P vezes VC. Mas a gente tem que o volume da coluna vai ser π quadrado, base vezes altura, que no caso lá é L de equilíbrio. L de equilíbrio e o VC é também π quadrado L0. Então, substituindo ali, a gente fica com o seguinte. Deixa o desenho ainda aí que pode ser útil. Então, substituindo, né? Então, π quadrado L de equilíbrio igual P0, P de equilíbrio, 1 sobre gama, menos 1, P0 mais P0, P de equilíbrio, 1 sobre gama, π quadrado L0, ou o L de equilíbrio é igual a P0, P de equilíbrio,
Aqui aparece um V0 sobre π a quadrado mais P0, P de equilíbrio, 1 sobre gama L0. Não misturar as coisas, né? V0 é o volume do balão gordão aqui embaixo, né? Aqui em cima vale VC. Então aqui não dá pra fazer outra coisa com isso aqui. Tá? Daí agora L medido a partir daqui de cima é o total menos esse de baixo. L é L0 menos L de equilíbrio. O L de equilíbrio é o total L0 menos L. Então, L0 menos L é igual a P0, P de equilíbrio, 1 sobre gama menos 1, que multiplica V0, π a quadrado, mais P sobre P de equilíbrio P0, 1 sobre gama L0. E aí passa o L0 para um lado, passa todo o resto para o lado de cá, junta L0 com L0, troca uns sinais aí. Então, L é igual a 1 menos P0, P de equilíbrio, na 1 sobre gama. E aí como vai para esse vai para cá e tudo isso vai para lá, acaba aparecendo esse fator aqui tanto para esse cara quanto para o outro, então fica assim: L0 mais V0 π a quadrado e é só. Então a gente tem isso, né? E aí, só para lembrar, né? O P de equilíbrio é P0 mais mg sobre π ao cubo, ao quadrado, aliás, ao quadrado, né? Se a gente supõe que a massa da esfera está distribuída de forma homogênea, e a gente tem então uma densidade uniforme, então a massa vai ser a densidade, né, vezes 4/3 de π ao cubo, e P de equilíbrio vai ser P0 mais 4 vezes densidade GA sobre 3. Então, inclusive, eventualmente, né, pode ser uma experiência para achar a densidade da bolinha também. Bom, então, o L pode ser obtido a partir daqui. P0 é a pressão atmosférica no local, em princípio você pode conhecer. L0 é mensurável ali, você põe uma régua no teu tubinho. L também pode ser mensurado, né? Pressão de equilíbrio envolve a raio da bolinha que você construiu e a densidade da bolinha, que supostamente você sabe. E V0 é o volume do balão, que também pode ser obtido de um jeito bastante simples, enchendo o balão com água e depois vendo quanto é que dá isso, por exemplo. Tá? São parâmetros mensuráveis. Então, em princípio, né,
você consegue achar essencialmente todos os parâmetros aqui, né? Exceto o gama. Então a gente tem esse valor aí. Bom, aí agora, né, aproveitar que apresentei ainda, agora a gente tem a segunda parte. Então essa parte é a parte, digamos, estática do experimento. Aí a gente tem a parte dinâmica do experimento. Então, assim a gente acha onde é que fica o ponto de equilíbrio. Aí agora a gente tem a parte B. Agora a gente solta a bolinha, né? Então não vai descendo até chegar na posição de equilíbrio. Como ela é solta simplesmente, né? Quando ela chega na posição de equilíbrio, a força é zero, ok? Mas a velocidade não é. Então daí ela passa da posição de equilíbrio. Daí a força exercida pela pressão se torna maior que a força-peso. Então você tem uma resultante para cima. Freia a bolinha até chegar num ponto em que ela para. A força aí, né, é não zero, não nula. E a aceleração, nesse caso, né, não é nula, mas a velocidade é zero. Então ela volta. Então ela sobe. E aí ela passa de novo na posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, a força é zero, mas a velocidade não. Então daí ela sobe. E ela fica então oscilando. Então a gente tem agora um movimento oscilatório. E a gente quer agora expressar isso daí. Então, o gás exerce uma força sobre a bolinha e a bolinha exerce uma força sobre o gás. Então, a gente tem aqui, né, agora que equacionar essa questão dessas forças. Na posição de equilíbrio, a força é zero. Quando passa para baixo, né, a gente tem uma força do gás na bolinha que é para cima. E a resultante também é para cima. Então a gente vai colocar agora um certo eixo, um eixo Z, né? E aí a gente orienta esse eixo Z para cima, por hipótese. E aí a gente vai colocar esse eixo Z na posição de equilíbrio.
E aí, como a gente tem uma força e eventualmente a bolinha se desloca, a gente tem um trabalho realizado. Então, o trabalho realizado, né, vai ser algo do tipo dW vai ser menos F dz, pensando na força da bolinha, né, no gás. Mas o trabalho também é menos PDV. Então a gente pode escrever o trabalho, né, ou no caso a força, né, como P dV/dz. dW é menos F dz, dW é menos PDV, então F a gente consegue achar a força do gás, da bolinha no gás, né? P vezes P dV/dz, né? E aí o volume é o volume total, né? Disso mais a parte de volume do tubo que eventualmente varia, né, enquanto a bolinha, né, anda por aí. Então, dado uma certa posição aqui de equilíbrio, V0 é constante, esse pedaço aqui é constante, mas a bolinha sobe ou desce. Então, colocando o nível aqui, né, quando a bolinha está aqui, o volume é V0 mais esse tanto. Quando sobe, V0 mais esse tanto mais alguma coisa, V0 mais esse tanto menos alguma coisa quando desce, né? Então a gente tem alguma coisa do tipo o V, né, vai ser algo do tipo V0 mais o V de equilíbrio mais um certo VZ, que é o quanto ela tem, né, em relação à posição aqui de equilíbrio. Esse é constante, mas esse aqui varia. Então, V0 mais o V na posição de equilíbrio, que é o Vcol, na verdade, né? Vou chamar aqui de Vcol, usando a mesma coisa. Vcol mais π a quadrado Z. Z positivo, volume maior. Z negativo, volume menor. Constante, constante e variável. Então, o dV dz basicamente é πa quadrado, né? E aí, pensando assim, né, força é pressão vezes área, mais ou menos direto. Bom, aí continua sendo sistema isolado, continua sendo um processo adiabático. Continua valendo PV na gama igual constante. Então, P equilíbrio, V de equilíbrio, na gama é genericamente PV na gama. Então, P é a pressão de equilíbrio que a gente achou antes, né, no
anterior, V de equilíbrio sobre V genérico na gama e já que P está aqui, né? P estava na equação da força, F vai ser P de equilíbrio, V de equilíbrio sobre V gama, pi ao quadrado. Então, o volume de equilíbrio, que é aquele V col lá, né? O volume de equilíbrio, aliás, o volume de equilíbrio não, o volume V. V é o V de equilíbrio mais justamente o ΔV, né? Que é aquele Vz lá. Vou chamar de ΔV mesmo, talvez seja melhor. Então, isso aqui é a variação a partir justamente da posição de equilíbrio, que é aquela posição que a gente achou no passo anterior, né? Que é aquele Vz lá, mas com o ΔV eu acho que fica mais interessante. Então, é a variação justamente, né, a partir da posição de equilíbrio. Então, força é P de equilíbrio, π ao quadrado, V de equilíbrio na gama, 1 sobre o V de equilíbrio mais esse ΔV na gama. Aí a gente pode colocar em evidência aqui P de equilíbrio, π ao quadrado, V de equilíbrio na gama. Então a gente coloca assim. Coloca o V de equilíbrio na gama em evidência, 1 mais ΔV sobre V de equilíbrio na gama. Esse cancela com esse, igual a P de equilíbrio, π ao quadrado, 1 sobre 1 mais ΔV sobre V na gama. Isso é a força. Aí agora a gente pega e expande isso daí. A gente tem alguma coisa do tipo 1 mais x na m. Então, expande isso como 1 mais nx. Só para ficar bem claro, isso aqui é P de equilíbrio, π ao quadrado, 1 mais ΔV sobre V de equilíbrio, não esqueci essa parte, equilíbrio na menos gama. Então, F, P de equilíbrio, π ao quadrado, 1 menos gama ΔV sobre V de equilíbrio, justamente, né? Expandido em primeira ordem, supondo, né, que a gente tem ΔV pequeno, né, ou seja, a variação em relação à posição de equilíbrio é pequena com relação à posição de equilíbrio. Então, P de equilíbrio, π ao quadrado, menos gama, P de equilíbrio, π ao quadrado, V de equilíbrio, vezes ΔV, ou P de equilíbrio, π ao quadrado, menos gama, P de equilíbrio, π ao quadrado sobre V de equilíbrio vezes E. Porque esse ΔV aqui, né,
é πa²z, basicamente, que era o que eu escrevi antes, né? Então tem um π² aqui, tem um π² aqui, π² Então a força é essa parte, que na verdade é constante, mais esse pedaço que varia. Essa parte aqui é justamente a força, né, exercida para a situação de equilíbrio, para a posição de equilíbrio. Então esse termo é o termo que age na posição de equilíbrio. É a força que a bolinha faz no gás, que é contrabalançada pela força que o gás faz na bolinha quando está na situação de equilíbrio. Isso daqui é uma espécie de um excesso de força. E aí, esse excesso varia linearmente com Z. Então a gente tem uma coisa do tipo lei de Hooke. Uma constante mais a parte linear. E aí, como temos um pedaço que corresponde à lei de Hooke, a gente tem isso aqui é algo do tipo menos kx, alguma coisa assim, né? Então, esta coisa aqui seria o que seria fazer o papel de constante de mola. E como faz o papel de constante de mola, né? Agora eu vou apagar esse troço daqui, agora não sai. Então, temos ômega igual a raiz de K sobre M, quando a gente tem algo tipo F igual a menos Kz. Sim, o K é gama, questão de equilíbrio, πa² ao quadrado, volume de equilíbrio, e o ômega, a frequência com que esse troço oscila, gama p de equilíbrio, πa² ao quadrado, m v de equilíbrio, raiz. Bom, aí disso a gente leva ao quadrado agora e isola o gama. E aí a gente tem o seguinte, o gama vai ser igual a mv de equilíbrio, ômega ao quadrado, pressão de equilíbrio, π ao quadrado, mas se a gente coloca aqui então aqui tem frequência, mas a gente pode escrever isso em termos de período. Então, em termos de período, V de equilíbrio, P de equilíbrio, πa² ao quadrado. Ômega é 2π vezes a frequência linear é 1 sobre t, então dá 2π sobre t, período. Então aqui vai dar 4π² sobre t² e t² é, vamos chamar assim, de tal ao quadrado, né? Vamos misturar com temperatura. 4π² sobre t², π² cancela com π², né? Isso vai nos dar 4v de equilíbrio, m, pressão de equilíbrio, a na quarta, tal ao quadrado.
E aí, então, né? Massa, eventualmente, pode escrever como densidade, se quiser. Volume de equilíbrio é V0 mais o Vcol, que a gente determinou no passo anterior. Pressão de equilíbrio também achamos no passo anterior, de modo que essas coisas todas ou são mensuráveis diretamente na experiência, ou, né, você pode, indiretamente, tem uma escala graduada lá no tubo, então você olha ali L0, olha ali quanto é que vale o Lzão e tal. Período você pode medir com o cronômetro, então quando a esferinha oscila, né? E aí, então, com isso você consegue achar justamente quanto é que vale esse parâmetro gama para esse caso aí, né, medido experimentalmente. Tá? Beleza? Então, esse é um método de Richard, tem a parte estática, a parte dinâmica. A parte estática tira-se essa parte aqui, e esse aqui o outro lá, né? A parte dinâmica, daí se tira o gama para poder achar direitinho quanto é que valem as coisas. Beleza? Então, pessoal, bom, isso encerra essa parte em que a gente estava falando sobre ainda formalismo do início, né? Então, as derivadas, relações de Euler, sistema simples, esse tipo de coisa. Próxima aula e próximo assunto, né? A gente vai falar sobre alguns processos que aparecem, né? Processos termodinâmicos. E aí a gente vai ver coisas do tipo, por exemplo, trabalho realizado, e falar também tudo parte, não na próxima aula, mas no próximo assunto, no próximo capítulo, falar sobre ciclos, máquinas térmicas e coisas desse tipo. Tá? Então, pessoal, até a próxima aula. Se gostou, dá um joinha, né? Curte o canal e até a próxima. Tchau!